Hoje, vamos apresentar para você o conteúdo da lição 1, sobre conhecimentos básicos em proteção e defesa civil. Esta lição está subdividida em 6 partes, onde abordaremos o histórico da defesa civil no mundo, no Brasil e em Santa Catarina, a formulação de políticas públicas e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil, a importância dos fundos nacional, estadual e municipais, a Política Pública Municipal de Proteção e Defesa Civil, com a estruturação, atribuições e funcionamento das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, além das ações e responsabilidades das áreas de atuação dos Centros Integrados de Gerenciamento de Riscos e Desastres, CIGERDs. Antes de estudarmos os diferentes aspectos referentes às atividades da defesa civil, é necessário conhecer as razões de seu surgimento e existência em determinado contexto histórico, para compreender a área de atuação. Esse movimento de solidariedade comunitária, embora sem uma organização sistêmica e sem os fundamentos de uma legislação especial, nasceu em paralelo ao desenvolvimento das próprias sociedades e os procedimentos de defesa foram progressivamente sendo aperfeiçoados. Com a rápida evolução e desenvolvimento, além das adversidades naturais, surgiram outros eventos adversos causados pelo próprio homem, como a degradação dos ecossistemas e a poluição atmosférica, exigindo uma preparação ainda maior para enfrentá-los. Além desses eventos adversos relacionados ao desenvolvimento das sociedades, com o surgimento das cidades e dos aglomerados urbanos e posteriormente com a Revolução Industrial, outros tipos de ocorrências causadas pelo homem exigiram a organização dos grupos humanos para a superação das adversidades. Entre esses eventos, podemos destacar os conflitos bélicos, que têm exigido a organização dos grupos humanos visando a defesa. As primeiras ações, estruturas e estratégias de proteção e segurança dirigidas à população, tanto no Brasil como no resto do mundo, foram realizadas nos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Hoje, em todo o mundo, a defesa civil se organiza em sistemas abertos, com a participação dos governos locais e da população, no desencadeamento das ações preventivas e de resposta aos desastres. A incorporação do termo proteção no texto da Política Nacional de Defesa Civil reflete essa evolução. Em um primeiro momento, a defesa civil foi criada para fazer frente a situações emergenciais. E atualmente a busca é pelo fortalecimento de uma cultura de prevenção de desastres, com ênfase na integração das políticas públicas e na participação social. O trabalho da defesa civil deve ser permanente e não mais restrito aos elementos diretamente ligados à ocorrência de desastres. As políticas públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas. A defesa permanente da sociedade frente às calamidades públicas no Brasil é direito universal de todos os brasileiros. Assim, para assegurá-lo e promovê-lo, está instituído como competência da União pela própria Constituição Federal. Para efetivar os direitos assegurados pela Constituição, coube à União estabelecer a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Política Nacional é, por natureza, complexa e multidisciplinar, ou seja, demanda a atuação de órgãos e entidades responsáveis por distintos temas e a necessidade da conscientização e envolvimento da sociedade. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil compreende as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, de forma articulada com as demais políticas públicas. A proteção e defesa civil no Brasil foi legalmente constituída pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Ela está organizada sob a forma de sistema, composto por um conjunto de órgãos multissetoriais, cuja atuação se dá sob um conceito matricial, com dinâmica vertical e horizontal em todo o território nacional. A organização sistêmica da defesa civil no Brasil deu-se com a criação do Sistema Nacional de Defesa Civil em 16 de dezembro de 1988. O Sistema Nacional atua na redução de desastres e tem como objetivo planejar, articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional, sendo um dos instrumentos da Política Nacional de Defesa Civil. O sistema engloba as 3 esferas: federal, estadual e municipal.
Assim, foi constituído pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Na esfera municipal, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil é o órgão responsável pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de proteção e defesa civil. A Coordenadoria Municipal deve ser criada através de uma lei municipal para ficar integrada institucionalmente no Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. A Coordenadoria Municipal deve desenvolver projetos e programas em todas as etapas do ciclo de gestão de riscos e de desastres. A principal atribuição é conhecer e identificar os riscos de desastres por meio de análise e mapeamento das áreas de risco e estar preparado para o enfrentamento de possíveis adversidades. É recomendada a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, que possibilita a destinação de recursos para ações de defesa civil. Desta forma, é possível atender de forma eficaz e rápida o desastre e investir em ações preventivas. Santa Catarina enfrentou nos últimos anos os mais variados desastres, principalmente de origem natural e com intensidade cada vez maior. Diante desta realidade, foi necessário repensar as ações e estrutura da Defesa Civil para oferecer os serviços com excelência e assim responder aos anseios da população. O Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil é composto pela Defesa Civil de Santa Catarina, localizada no complexo do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD, 20 coordenadorias regionais que atendem todo o território catarinense, os órgãos integrantes do Grupo de Ações Coordenadas, o GRAC, as 295 coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, as COMPDEX, e as comunidades. Desejamos a todos bons estudos e não esqueça, defesa civil somos todos nós.